Adriano Salvatierra nunca parou para ninguém. Não era maldade, era hábito. Era o jeito que a vida tinha moldado aquele homem ao longo de 42 anos. Sempre em frente, sempre acelerando, sempre com os olhos fixos no que estava à frente e nunca no que ficava para trás. Ele havia construído um dos maiores grupos de transporte de cargas do interior de Minas Gerais com as próprias mãos. Ou quase, porque todo mundo que conhecia a história sabia que o dinheiro do pai tinha ajudado no começo. Mas Adriano preferia não falar sobre isso. Preferia falar dos anos que levantou às 4 da manhã, dos contratos que assinou depois de noites sem dormir, das decisões difíceis que tomou quando todo mundo duvidava. Era esse o homem que dirigia naquela noite, sozinho, como sempre. A reunião em Pyumri tinha terminado tarde, mais tarde do que o previsto, e o motorista particular tinha pedido dispensa por conta de um problema de família. Adriano não gostava de depender de ninguém para coisa nenhuma, então pegou as chaves da caminhonete e foi ele mesmo. A estrada de terra que cortava o sertão mineiro àquela hora era escura como breu. Os faróis cortavam a poeira e iluminavam o capim dos dois lados do caminho, e o único som era o do motor e do cascalho batendo na lataria. Adriano tinha uma reunião no dia seguinte de manhã cedo em Formiga, então precisava chegar logo. Foi quando os faróis alcançaram uma figura, no meio do nada. Uma mulher. Adriano não freou de imediato. Seu primeiro instinto foi desviar, passar, continuar. Era tarde, era estrada de terra, era o interior. Podia ser qualquer coisa. Ele tinha aprendido a ser desconfiado. A vida ensina isso a quem tem muito a perder. Mas alguma coisa o fez soltar o acelerador. Talvez fosse o jeito que ela caminhava. Ou melhor, o jeito que ela não caminhava direito. Não era o passo de alguém que sabe onde está indo. Era o passo de alguém perdido, arrastando os pés, os ombros curvados para dentro, como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo. Adriano desacelerou. Passou por ela devagar e olhou pelo vidro. Descalça. A mulher estava descalça, numa estrada de cascalho e terra, às 11 horas da noite, no meio do nada. Ele parou o carro. Ficou um momento com as mãos no volante, olhando pelo retrovisor. Ela tinha parado também, encurvada, abraçando uma pequena bolsa contra o peito, olhando para a caminhonete com uma mistura de esperança e medo que ele conseguia enxergar mesmo pela distância. Adriano soltou um suspiro fundo, abriu a porta e desceu. "Ei!" ele chamou sem se aproximar muito. "Está tudo bem?" Ela demorou a responder. "Não sei", ela disse, e a voz dela era baixa, rouca, como de quem não falava com ninguém há horas. "Acho que me perdi." Adriano olhou para os dois lados da estrada. Escuridão total. O mato fechado nos dois lados. Nenhuma luz ao longe. Nenhuma casa. Nenhum sinal de civilização. "Onde a senhora está tentando chegar?" "Pyumri", ela disse. "Mas acho que fui para o lado errado." Ele olhou para a bolsa que ela apertava contra o peito, para os pés dela, que ele agora via de perto cheios de arranhões, para o rosto dela, uma mulher de uns 40 anos, talvez um pouco mais, com o cabelo preso de qualquer jeito e os olhos que tinham aquela marca que ele reconheceu de imediato, o olho de quem já chorou demais. "A senhora veio a pé até aqui?" "De Pyumri. Vim de carro até um ponto, mas o carro não era meu. Era uma carona que peguei, e o homem me deixou no cruzamento lá atrás porque ele ia para outro lado." Ela hesitou. "Mas aí eu andei e acho que peguei o caminho errado." "Quantos quilômetros a senhora andou?" Ela abriu a boca e fechou de novo. Deu de ombros com um cansaço que parecia vir de muito mais fundo do que aquela noite. "Não sei", ela disse. "Já faz tempo que eu parei de contar." Adriano ficou parado por um momento. Observou aquela mulher. Aquela situação. Tudo nele dizia para tomar cuidado, não porque ela parecesse perigosa, mas porque ele simplesmente não tinha o hábito de se envolver com a vida dos outros. Era uma regra que ele tinha para si mesmo há muitos anos, mas ela estava descalça, numa estrada de cascalho, de noite. "Entra", ele disse. "Vou te levar para Pyumri." Ela abriu os olhos um pouco mais. Uma mistura de alívio
e desconfiança, que ele entendeu perfeitamente. O senhor vai até lá? Não. Mas vou te levar até lá e depois pego a estrada para a Formiga. Ele foi até o lado do passageiro e abriu a porta. Pode entrar. Não vou fazer nada. Ela olhou para ele por um momento. Depois para a estrada escura à sua frente. Depois para ele de novo. E entrou no carro. Os primeiros quilômetros foram em silêncio. Adriano dirigia com uma das mãos no volante, o rosto fechado, os olhos na estrada. Do canto do olho, ele via ela, sentada no banco do passageiro com a bolsa no colo, os pés descalços no tapete da caminhonete, olhando para a frente como se não quisesse incomodar. Quer água? Ele disse, apontando para a garrafa no porta-copo. Ela pegou sem cerimônia e bebeu quase metade de uma vez. Depois, fechou a tampa com cuidado e devolveu. Obrigada. Não precisa devolver, pode ficar. Ela segurou a garrafa com as duas mãos, e ele percebeu que as mãos dela tremiam levemente. Não muito. O suficiente para notar. Quanto tempo a senhora está na estrada? Ele perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Desde a tarde, ela disse. Saí de Bambuí de manhã. Bambuí é longe daqui. Eu sei. Ele esperou. Às vezes as pessoas falam mais se você espera. E ela falou, eu precisava sair de lá. Ela disse, com uma voz que não tinha explicação nem pedido de desculpa. Não tinha mais nada me segurando em Bambuí. Então resolvi tentar a vida em outro lugar. Piume tem uma irmã minha que pode me receber por um tempo. Tudo bem, disse Adriano. Não era da conta dele. Mais silêncio. A estrada foi melhorando. Saíram do cascalho, entraram no asfalto e a caminhonete ganhou velocidade. As luzes distantes de uma cidade pequena apareceram no horizonte. Como o senhor se chama? Ela perguntou de repente. Adriano piscou. Não estava esperando a pergunta. Adriano. Adriano. Ela repetiu como se experimentasse o nome. Eu sou Estela. Estela Barros. E foi aí que aconteceu. Adriano não parou o carro, não deu uma freada brusca, não falou nada de imediato. Por fora, nada mudou, mas por dentro alguma coisa bateu nele com uma força que ele não esperava, como se alguém tivesse aberto uma porta que ele tinha trancado há muitos anos e jogado a chave fora. Estela Barros. Ele conhecia esse nome, não de vista, não de um encontro. Conhecia esse nome de uma maneira completamente diferente. Ele tinha visto esse nome escrito num papel, numa carta, num documento que seu pai tinha deixado sobre a mesa quando Adriano tinha 18 anos e não entendia ainda o peso do que estava lendo. Estela Barros, esposa de Raimundo Barros. Raimundo Barros, que havia trabalhado como motorista de frota na empresa do pai de Adriano por 14 anos. Raimundo Barros, que havia morrido dentro de um dos galpões da empresa numa noite de quarta-feira, num acidente que nunca foi bem explicado. Raimundo Barros, cuja viúva havia tentado processar a família Salvatierra e cujo processo havia sumido, não da forma como processos comuns somem, mas da forma que só some quando alguém com dinheiro e advogados decide que ele precisa sumir. Adriano tinha 18 anos na época. 24 anos tinham se passado. E agora, a viúva de Raimundo Barros estava sentada no banco do passageiro do seu carro, segurando uma garrafa de água com as mãos trêmulas, sem saber com quem estava. Estela, ele repetiu, e a voz saiu mais baixa do que ele queria. É, ela disse sem perceber nada. Adriano olhou para a estrada, respirou fundo e continuou dirigindo. Ele precisava pensar. A cabeça dele estava trabalhando em duas velocidades ao mesmo tempo. Uma parte racional, fria, calculista, a mesma parte que tocava a empresa, que fechava contratos, que tomava decisões difíceis, e uma parte que ele raramente usava, que estava fazendo uma coisa que ele não gostava, sentindo. Sentindo o quê, exatamente? Culpa? Não, ele não tinha feito nada. Tinha 18 anos na época. Estava na faculdade em Belo Horizonte quando tudo aconteceu. Seu pai tinha cuidado de tudo. Pelo menos era isso que sempre lhe disseram. O caso foi resolvido, Adriano. Foi um acidente. Família recebeu indenização. Acabou.
Mas ele nunca perguntou os detalhes, nunca quis saber. Era mais fácil acreditar que estava resolvido. "O senhor está bem?" A voz de Stella cortou o silêncio. "Estou", ele disse, rápido demais. Ela olhou para ele por um segundo, com aqueles olhos cansados que viam mais do que deveriam. O senhor ficou quieto de repente. "Estou pensando no trânsito de amanhã." Ela aceitou a resposta sem questionar. Voltou a olhar para a frente. "Faz quanto tempo que o senhor mora no interior?" Ela perguntou, tentando conversa. "A vida toda. Sou de Formiga." "Ah", ela disse. "Eu conheço Formiga. Meu marido era de lá." Adriano sentiu o estômago apertar. "Era?" "Faleceu", ela disse, sem drama, com o tom de quem já disse essa frase tantas vezes que o peso dela se transformou em algo embotado. "Já faz 3 anos. Sinto muito." "Obrigada." Silêncio. E então, como se estivesse falando mais para si mesma do que para ele. "Às vezes eu acho que a morte dele foi a parte mais fácil de aguentar. O que veio depois foi o que quase acabou comigo." Adriano não disse nada, mas estava ouvindo cada palavra. Faltavam uns 20 quilômetros para Piumi quando ela começou a falar de verdade. Não foi uma decisão consciente da parte dela. Ele percebia isso. Era o tipo de coisa que acontece quando uma pessoa ficou em silêncio por tempo demais e, de repente, se encontra dentro de um carro, na escuridão da noite, com um desconhecido que não tem rosto conhecido, nenhuma conexão com o passado dela, nenhum julgamento nos olhos. Às vezes, é mais fácil falar para um estranho. "Meu marido era motorista", ela começou, e Adriano sentiu os dedos apertarem levemente o volante. Trabalhou na mesma empresa por mais de 10 anos. Era um homem honesto, trabalhador. Não era rico, longe disso, mas sustentava a família com dignidade. "Que tipo de empresa?" Adriano perguntou, e imediatamente se arrependeu de ter perguntado. Mas Stella não percebeu nada. "Transporte", ela disse. "Transporte de cargas." Era o que ele sabia fazer. Adorava estrada, adorava caminhão. Dizia que se sentiu livre a vida toda dentro de uma cabine. Adriano ficou olhando para o asfalto que os faróis iluminavam. "E o que aconteceu?" "Ele morreu", ela disse. "Dentro do galpão da empresa. À noite. Dizem que foi acidente." "Dizem?" Ela virou o rosto para a janela. "Nunca acreditei", ela disse. E a voz tinha uma firmeza diferente agora. Diferente do cansaço de antes. Era a firmeza de uma convicção que ela carregava há anos. "Meu marido não era descuidado. Conhecia aquele galpão como a palma da mão. Sabia onde ficava cada coisa, cada engrenagem, cada risco. Não era o tipo de homem que deixava acontecer o tipo de acidente que dizem que aconteceu. O que disseram que aconteceu? Que ele escorregou e caiu de uma plataforma de carregamento, que bateu a cabeça." Ela parou. "Mas o laudo do médico que a empresa contratou era diferente do laudo do médico que eu paguei para examinar o corpo antes do enterro. Diferente em detalhes que importam." Adriano não conseguia falar. Ela continuou. "Tentei ir atrás. Contratei um advogado. Mas o advogado recebeu uma ligação e de repente não queria mais o caso. Tentei outro. Mesma coisa. Fui a um delegado aqui da região, mostrei o que eu tinha e ele disse que ia investigar." Ela deixou escapar um som que não era bem um riso, era amargo demais para isso. "Nunca mais recebi nenhuma notícia." "A senhora chegou a receber alguma indenização?" "Recebi", ela disse. "Um valor que achei estranho na época. Não era muito, mas era mais do que eu esperava de uma família que mal falava comigo durante todo o processo. Assinei um papel dizendo que não ia mais entrar com nenhuma ação. Precisava do dinheiro para pagar as contas. Tinha 2 filhos pequenos. Adriano fechou os olhos por um segundo e abriu de novo porque estava dirigindo. "O nome da empresa", ele disse, e a voz saiu rouca. "A senhora se lembra?" Ela pensou por um momento. "Salvatierra", ela disse. "Transportes Salvatierra" era o nome. O silêncio que caiu depois disso pesou toneladas. Stella estava olhando para a janela. Adriano estava olhando para a estrada.
E o nome da empresa pairava no ar entre os dois como uma coisa viva. Ela não sabia. Adriano tinha certeza disso. Não havia nenhum sinal de reconhecimento no jeito que ela disse o nome. Era o mesmo tom cansado, o mesmo olhar distante, a mesma mulher que estava apenas contando sua história para um desconhecido numa estrada à noite. Ela não sabia que estava sentada ao lado de um salvatierra. E Adriano precisava decidir, ali, naqueles próximos minutos, antes de chegarem em Pyongyang, o que ia fazer com isso. A opção mais simples, deixar ela na cidade, não dizer nada, continuar para a Formiga, dormir, acordar e tratar isso como um encontro que não significou nada. Era o que o homem que ele tinha sido até aquela noite teria feito sem hesitar. Mas aquela mulher tinha caminhado descalça por horas, numa estrada de cascalho porque não tinha mais nada em Bambuí. Aquela mulher tinha 2 filhos que ela sustentava com o que sobrou de uma indenização suspeita. Aquela mulher tinha um marido que provavelmente não morreu de acidente, e o nome da empresa, que provavelmente sabia o que tinha acontecido, era o mesmo nome que estava na lataria das caminhonetes que abasteciam a frota do grupo que Adriano comandava. As luzes de Pyongyang apareceram no horizonte. Adriano tomou uma decisão. Não era a decisão mais fácil, mas era a única que ele conseguia tomar sem se odiar no dia seguinte. Estela, ele disse. Sim, você tem um lugar certo para ficar na casa da sua irmã? Ela hesitou. Ela disse que eu poderia ficar, mas não avise que vinha hoje. Estava tentando ligar o dia todo, mas a bateria do celular morreu. Você tem certeza que ela vai estar em casa? Não tenho, ela admitiu, com uma honestidade que machucou um pouco. Então vou te deixar num hotel esta noite, ele disse. Com água diária, amanhã cedo você liga para sua irmã e resolve a situação com calma. Ela virou para ele com uma expressão que ele não esperava. Não era gratidão, era desconfiança. Por quê? Ela perguntou diretamente. Ele gostou disso. Porque é tarde. Você está sem sapatos e sem bateria no celular, e eu não vou te deixar na calçada de uma cidade estranha no meio da noite. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. O senhor não me conhece. Não conheço. Então por que faria isso? Adriano pensou numa resposta honesta por um segundo, e então disse: porque às vezes a gente precisa fazer a coisa certa sem ter uma razão boa para explicar. Ela ficou em silêncio. Depois olhou para a frente. Tá bom, ela disse baixinho. Obrigada. Adriano não respondeu. Ficou olhando para a estrada. E pensando em Raimundo Barros, que trabalhou para o pai dele por 14 anos e que morreu numa noite de quarta-feira dentro de um galpão e cujo acidente foi arquivado e esquecido por todo mundo, menos pela mulher que estava sentada ao seu lado. O hotel era simples, limpo, o tipo de lugar que existe em todo o interior do Brasil. Não tem nome famoso, não tem estrelas, mas tem lençol lavado e uma recepcionista que sorri mesmo sendo quase meia-noite. Adriano pagou uma diária e pediu para reservar o café da manhã. Estela ficou parada ao lado dele, na recepção com a bolsa no peito, e ele percebia que ela estava desconfortável. Não com ele especificamente, mas com a situação inteira, com aquela versão da vida dela que a tinha colocado num hotel pago por um estranho. Pode dormir tranquila, ele disse entregando a chave para ela. Amanhã de manhã tem café incluído. Você resolve a situação com sua irmã com mais calma. Ela pegou a chave. O senhor ainda vai viajar agora? Vou. Preciso chegar em Formiga. Ela assentiu. Depois, quando já estava indo em direção ao corredor, ela parou e se virou. Adriano. Sim? Por que o senhor realmente parou? Ele a olhou. Já te disse. Disse uma coisa bonita. Ela falou com o mesmo tom direto de antes. Mas tinha alguma outra coisa. Eu percebi quando falei o meu nome. Você mudou. Ele era bom em esconder coisas. Tinha aprendido com o pai, que era um mestre nisso. Mas havia algo naqueles olhos cansados que o faziam se sentir transparente de um jeito que não estava acostumado. Está na sua cabeça, ele disse. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Talvez, ela disse, e foi embora.
Adriano ficou no estacionamento do hotel por 40 minutos. Não conseguia partir. Ficou com o celular na mão, olhando para a tela, passando o polegar pela superfície sem abrir nenhum aplicativo. Depois colocou o celular no banco do passageiro e ficou olhando para o para-brisa. Raimundo Barros. Ele tinha 11 anos quando o homem foi contratado. Lembrava vagamente de tê-lo visto em algumas ocasiões nas instalações da empresa do pai. Um homem grande, de mãos calejadas, que sempre tirava o chapéu quando cumprimentava alguém. Era desse tipo. O tipo de homem que o pai dele chamava de bom funcionário, com aquele tom que significava faz o que manda, não faz pergunta. Tinha 18 quando Raimundo morreu. Lembrava do dia que o pai chegou em casa com uma expressão diferente, não de tristeza, mas de preocupação. Uma preocupação calculada, do tipo que aparece quando um problema precisa ser resolvido, não quando uma pessoa é perdida. Teve um acidente no galpão. Um funcionário já está sendo tratado. Foi tudo que o pai disse. E Adriano não tinha perguntado nada. Porque naquela época ele não queria saber das coisas feias do negócio. Queria a faculdade, queria os amigos, queria a namorada que tinha na época. Queria aquela distância confortável entre ele e a empresa que era uma herança e uma responsabilidade, mas não ainda o fardo que se tornaria mais tarde. Com o tempo, o nome de Raimundo tinha sumido. Primeiro das conversas, depois dos documentos que Adriano tinha acesso, depois da própria memória dele. Até hoje. Ele pegou o celular de volta, digitou na busca, Raimundo Barros, motorista Formiga, falecimento. Nada relevante, digitou. Acidente galpão, transporte Salvatierra Formiga. Nada. Claro que não tinha nada. 24 anos atrás, a internet não era o que era hoje. E mesmo que fosse, o pai sabia como afogar coisas. Adriano colocou o celular no bolso, ligou o carro e saiu do estacionamento. Mas não foi para a Formiga. Deu uma volta pelo quarteirão. E depois voltou para o hotel. Ele não foi bater na porta do quarto dela. Não era isso. Ele foi para a recepção e pediu um café, que a moça trouxe com uma expressão de quem está acostumada a ver gente que não consegue dormir. Sentou numa cadeira de plástico ao lado da entrada e ficou ali, pensando. Precisava entender o que estava sentindo antes de tomar qualquer decisão, porque decisões tomadas na emoção eram o tipo de coisa que destruíam negócios, relacionamentos e vidas, e ele sabia disso melhor do que ninguém. O que ele sabia de fato? Raimundo Barros havia trabalhado para o pai dele, havia morrido dentro da empresa, o processo da viúva havia sumido, uma indenização havia sido paga, um papel havia sido assinado. O que ele não sabia, o que realmente tinha acontecido naquela noite de quarta-feira. O pai ainda era vivo, 72 anos, morando numa chácara nos arredores de Formiga, com a saúde fragilizada depois de um derrame que havia tido 2 anos atrás. Não tocava mais na empresa, mas ainda tinha opiniões sobre tudo. E nunca, em nenhuma conversa, nenhum jantar, nenhuma tarde de domingo, havia mencionado Raimundo Barros de novo, como se o homem nunca tivesse existido. Adriano bebeu o café sem provar o sabor. Lá fora, o interior estava quieto como só o interior sabe ser. Aquele silêncio que a cidade grande nunca tem, que é ao mesmo tempo paz e peso. Ele precisava falar com o pai, mas primeiro precisava saber mais. Na manhã seguinte, ele estava na recepção quando Estela desceu. Ela parou quando o viu. "O senhor ainda está aqui?" "Fiquei." Ele gesticulou para a cadeira ao lado. "Senta. Café está pronto." Ela olhou para ele por um longo momento. Depois foi sentar. A recepcionista trouxe pão, manteiga, café com leite, um pedaço de queijo e uma fruta. Estela pegou a xícara com as 2 mãos e ficou segurando o calor antes de beber. "Você ligou para sua irmã?" Ele perguntou. "Liguei de manhã cedo." "Ela fica feliz. Posso ir quando quiser." "Bom." Silêncio. Ela partiu um pedaço de pão. "Por que o senhor ficou?" Ela perguntou, sem levantar os olhos. Adriano colocou a xícara de café na mesa. "Porque preciso te dizer uma coisa," ele disse. "E quero que você ouça com calma antes de responder."
Ela levantou os olhos então, e ele viu lá dentro aquela firmeza de novo. Aquela mulher tinha passado por muito, mas não estava quebrada. Estava dobrada, talvez, mas não quebrada. Pode falar, ela disse. Meu sobrenome é Salvatierra. O silêncio que caiu foi diferente de todos os outros da noite anterior. Stella não fez nada por alguns segundos. Não se levantou, não falou, não mudou a expressão. Apenas olhou para ele com aqueles olhos que agora tinham algo novo, reconhecimento, o tipo de reconhecimento que dói. Você é da família, ela disse. Não era uma pergunta. Sou filho de Geraldo Salvatierra. Ele fez uma pausa. O dono da empresa quando Raimundo morreu. Ela colocou o pedaço de pão no prato, devagar, com cuidado, como se fosse importante não fazer nenhum movimento brusco agora. E você ficou? Ela disse. Fiquei. Para quê? A voz não tinha raiva ainda. Tinha cautela. Para me calar de novo. Sua família já foi muito boa nisso. Não, ele disse. Para ouvir. Para ouvir o quê? Você sabe o que aconteceu? Não sei, ele disse. E havia algo na forma que ele disse que fez ela olhar para ele de forma diferente. Sério, eu não sei. Tem um pedaço de uma história que meu pai me contou e uma versão que nunca questionei porque era mais fácil não questionar. Mas ontem à noite você me contou a sua versão e... Ele parou. E as duas versões não batem. Ela ficou olhando para ele. Por que devo acreditar que você não sabe? Não tem razão nenhuma para acreditar, ele disse. Não estou pedindo que acredite em mim. Estou pedindo que me deixe ouvir. Ela virou o rosto para a janela. Do lado de fora, Piume estava acordando. O barulho dos primeiros caminhões, o cheiro de pão de uma padaria próxima, a luz do sol do sertão que era diferente de qualquer outro sol, amarela e direta como uma acusação. Raimundo era bom demais para aquele serviço, ela disse de repente, ainda olhando para a janela. Isso era o problema. Não era lerdo, não era descuidado, não era ignorante. Sabia de tudo o que acontecia naquele galpão. Sabia de coisas que talvez não devesse saber. O que tipo de coisas? Ela virou para ele. Essa é a pergunta que me fizeram para sumir por 24 anos, ela disse. E agora você está me perguntando como se fosse simples. Não é simples. Eu sei que não é. Não, não é. Ela se levantou. Preciso pensar. Tudo bem. Não vou a lugar nenhum agora, ela disse. Mais para si mesma do que para ele. Minha irmã só pode me buscar à tarde. Mas preciso de um tempo para pensar no que você me disse e no que eu vou fazer com isso. Entendo. Ela pegou a bolsa e foi em direção ao corredor. Parou antes de virar. Adriano Salvatierra, ela disse, o nome pesado na boca. Se você estiver aqui quando eu descer de novo, eu conto. Tudo que eu sei. Uma pausa. Mas se você for embora, não me procure nunca mais. Porque aí eu vou saber que você é igual ao seu pai. E subiu. Adriano ficou sentado. A recepcionista fingia não estar ouvindo e estava ouvindo tudo. Ele deixou dinheiro na mesinha para cobrir o café, saiu, ficou no estacionamento por um tempo, ligou para o escritório e avisou que a reunião de Formiga precisava ser reagendada. Depois foi para o quarto que pediu para a recepcionista reservar para ele e ficou esperando. Eram quase 2 da tarde. Quando ela bateu na porta do quarto dele. Adriano abriu. Ela tinha lavado o rosto, arrumado o cabelo como podia e tinha um olhar que era diferente da noite anterior. Não mais perdido, não mais cansado. Era um olhar de resolução, de alguém que tomou uma decisão e estava pronto para viver com as consequências. Posso entrar? Pode. Ela entrou, ficou em pé no meio do quarto, não se sentou. Vou te contar. Ela disse, mas quero que saiba que não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque carrego isso há anos e estou cansada de carregar sozinha. Tudo bem, ele disse. E ela começou. Raimundo Barros havia descoberto 3 meses antes de morrer que uma parte da frota da Transporte Salvatierra estava sendo usada para carregar mercadoria que não estava registrada nos manifestos de carga. Não era qualquer mercadoria.
Era contrabando de equipamentos eletrônicos, computadores, celulares, componentes que entravam pela fronteira do Paraguai e eram distribuídos pelo interior de Minas Gerais, usando os caminhões da empresa como cobertura. A operação tinha pelo menos 4 anos, segundo o que Raimundo levantou, e envolvia um gerente de frota chamado Newton, que era de confiança do pai de Adriano. Raimundo não tinha ido à polícia de imediato. Era um homem cauteloso. Primeiro ele tentou falar com o próprio patrão. Ele marcou uma reunião com Geraldo Salvatierra, disse Estela, sentada na cama agora, as mãos no colo, a voz firme. Eu sei disso porque ele me contou. Disse que tinha descoberto uma coisa séria e que ia falar diretamente com o dono, que o dono provavelmente nem sabia o que estava acontecendo. E a reunião aconteceu? Segundo o que me disseram depois, sim, ela parou. 2 dias depois, Raimundo morreu. O peso daquela frase encheu o quarto inteiro. Adriano ficou olhando para as próprias mãos. Você acha que meu pai mandou matar o seu marido? Ela não desviou o olhar. Não sei se foi seu pai, ela disse. Não sei se foi o gerente Newton. Não sei se foi alguém que seu pai acionou sem querer sujar as próprias mãos. Ela fez uma pausa. Mas sei que meu marido foi falar com Geraldo Salvatierra e 2 dias depois estava morto. E sei que o processo sumiu, o advogado sumiu e eu recebi dinheiro para assinar um papel e ficar quieta. Você guardou alguma coisa? Ele perguntou. Algum documento? Alguma anotação do Raimundo? Alguma coisa que ele tivesse deixado? Ela ficou em silêncio por um momento. Por que quer saber? Porque se existe alguma coisa, existe a possibilidade de descobrir a verdade. E para que serve a verdade? Ela perguntou. E havia uma amargura genuína nisso, não raiva, mas o cansaço de alguém que esperou a verdade por muito tempo e aprendeu a não mais confiar nela. Raimundo está morto há 24 anos. Meus filhos cresceram sem pai. Assinei um papel. Não tenho mais processo, não tenho mais advogado, provavelmente não tenho mais prazo. Prescreveu civilmente, ele disse. Mas criminalmente, dependendo do que for, talvez não. E além disso o quê? Adriano olhou para ela. Além disso, você merece saber o que aconteceu de verdade, não por justiça no papel, por você mesma. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. A tarde do sertão aquecia o quarto pelo vidro da janela. Eu tenho um caderno, ela disse finalmente. Raimundo escrevia tudo. Datas, nomes, números de caminhões, destinos. Guardou como se soubesse que ia precisar um dia. Ela olhou para ele. Está em Bambuí, guardado na casa que eu ainda não vendi. Adriano se levantou. Posso ir buscar esse caderno com você? Estela ficou olhando para ele por um longo momento. Você entende o que está fazendo? Ela perguntou. Se esse caderno tem o que eu acho que tem, vai apontar para a empresa do seu pai, para o seu legado, para tudo que você construiu em cima disso. Entendo. E mesmo assim, ela ficou mais um tempo em silêncio. Depois assentiu. Amanhã de manhã, ela disse. Vou avisar minha irmã que preciso de mais um dia. Bambuí ficava a pouco mais de 1 hora de Piumhi. Saíram cedo, com o céu ainda cor de chumbo no horizonte, e o silêncio dentro da caminhonete era diferente agora. Não era mais o silêncio de 2 estranhos, mas o silêncio de 2 pessoas que sabem de uma coisa pesada e ainda não encontraram as palavras certas para ela. Estela deu as direções sem consultar celular. Conhecia o caminho de memória. Adriano dirigia e observava. A terra roxa dos lados da estrada, o gado distante nos pastos, as casas simples com varanda, as árvores do cerrado que eram retorcidas e teimosas, como tudo que sobrevive no interior. Você tem filhos? Ela perguntou em algum ponto da viagem. Não, ele disse. Fui casado por 6 anos. Não deu certo. O trabalho, ele confirmou. Raimundo dizia que o problema dos homens que amam o trabalho é que trabalho não ama de volta. Ela disse sem julgamento. Adriano ficou com isso. Ele era sábio, parece. Era. A voz dela ficou mais suave de um jeito que doía de ver. Era o tipo de homem que fica cada vez mais raro.
Simples, mas não pequeno. Trabalhador, mas não servil. Tinha orgulho de si mesmo de um jeito que não precisava de palco para mostrar. Sinto que devia ter sido o tipo de pessoa que eu gostaria de ter conhecido, disse Adriano. E era verdade. Ela olhou para ele. Talvez vocês se parecissem, ela disse. Ele também não sabia parar. A casa de Stella em Bambuí era uma casa de alvenaria pintada de amarelo pálido, com uma cerca de madeira ao redor de um jardim que havia sido bonito e agora estava descuidado. Uma vizinha que tinha a chave das plantas ficou feliz de ver Stella e curiosa ao ver Adriano. E a dinâmica toda pareceu a Adriano, aquela dinâmica típica do interior onde nada passa despercebido. É amigo meu? Disse Stella para a vizinha, com uma naturalidade que fechou o assunto. Dentro da casa havia aquele cheiro de casa que ficou fechada. Não ruim, mas parado, como se o tempo tivesse sido represado ali. Stella foi direto para o quarto do fundo. Adriano ficou na sala e olhou ao redor. Havia uma foto na parede, uma foto antiga, cores um pouco desbotadas, de um homem e uma mulher mais jovens, sorrindo numa varanda. Ele reconheceu Stella de imediato, mais jovem, mas os olhos eram os mesmos. E o homem ao lado dela era alto, largo de ombros, com um sorriso de quem está completamente à vontade no próprio mundo. Raimundo Barros. Adriano ficou olhando para aquela foto por um tempo. Era estranho olhar para a face de um homem que havia, de alguma forma, estado conectado à sua família por décadas. Pela morte, pelo silêncio, pelo esquecimento que a família Salvatierra havia construído ao redor daquele nome. Stella voltou com um caderno de capa preta. Não era grande, o tipo comum de papelaria que custa barato, mas estava pesado com anotações. As páginas cheias de uma letra miúda e regular que Adriano reconheceu como a letra de quem foi ensinado a caprichar, mas não teve muito tempo de praticar. Ela colocou na mesa da sala. Não mostrei isso para ninguém, ela disse. Nem para meus filhos. Por que não? Porque não queria colocá-los em perigo. Ela olhou para o caderno. E porque guardei como prova para um dia em que talvez tivesse força para usar, mas nunca tive. Posso ver? Ela hesitou por um momento, depois empurrou o caderno em direção a ele. Adriano abriu. Raimundo Barros escrevia como um homem que sabia que estava construindo um caso. As anotações tinham datas, horários, placas de caminhões, nomes de motoristas, nomes de destinos. Havia uma ordem metódica nisso. Não era o desabafo de alguém assustado, era a documentação cuidadosa de alguém que entendia que a palavra dele sozinha não valeria nada e que por isso precisava de números. As primeiras páginas eram de observações gerais. Ele havia notado que certos caminhões saíam à noite, fora do horário normal de expedição, e voltavam antes do amanhecer. Havia anotado as datas. 8 ocorrências em 2 meses. Na segunda parte do caderno havia nomes. Nilton Ferreira, gerente de frota. Era o nome que aparecia mais. Era ele quem liberava os caminhões fora do horário. Era ele quem assinava os registros de saída com uma numeração diferente dos registros oficiais. Havia outros nomes, motoristas que participavam das saídas noturnas. 2 deles tinham marcações especiais. Raimundo havia escrito ao lado dos nomes desses 2 homens a palavra sabe, e Adriano entendeu que significava que eles sabiam da carga que transportavam. Na terceira parte, e foi aqui que Adriano sentiu a respiração prender, havia uma nota separada, escrita com uma caneta diferente, mais recente. Conversei com o patrão, dia 14. Ele ouviu, ficou quieto, disse que ia verificar. Não sei se acreditei no olho dele. Vou esperar mais 3 dias. Se não der sinal, vou à delegacia diretamente. Adriano leu aquela passagem 3 vezes. O dia 14. Ele precisaria verificar a data exata, mas se o Raimundo morreu no dia 16 de setembro, data que ele lembrava vagamente de ter visto em algum documento, anos atrás. Então essa nota foi escrita 2 dias antes da morte. 2 dias depois de falar com o pai. Adriano fechou o caderno devagar.
Estela estava na cadeira do outro lado da mesa, olhando para ele. Você viu? Ela disse. Vi. E? Ele ficou em silêncio por um momento. E meu pai ouviu o seu marido falar sobre o contrabando. Ele disse, pesando cada palavra. E 2 dias depois, Raimundo estava morto. Sim, isso não prova que meu pai mandou matar ninguém, ele disse. Não como uma defesa, mas como um fato que precisava ser dito. Pode ser que ele tenha falado com Newton, que Newton tenha agido por conta própria, que tenha sido uma coisa que saiu do controle de todo mundo. Pode ser, ela disse, mas alguém mandou o processo sumir. Alguém mandou os advogados pararem. Alguém me pagou para ficar quieta. E essas coisas não acontecem por conta do gerente de frota. Adriano não respondeu porque não tinha resposta para isso. Ela tinha razão. O que você quer fazer? Ele perguntou. Ela ficou olhando para o caderno. Quero saber o que aconteceu de verdade, ela disse. Não para processo, não para dinheiro, só para saber. Para poder olhar para os meus filhos e dizer que fiz tudo o que podia para honrar o pai deles. Isso significa ter uma conversa que vai ser muito difícil. Eu sei. Você entende o que está pedindo? Estou falando de confrontar meu pai, um homem doente, de 72 anos. Não estou pedindo que confronte ninguém, ela disse. Estou pedindo que descubra a verdade. Como você faz isso é problema seu. Saíram de Bambuí com o caderno. Estela o guardou na bolsa. Não ia deixar em lugar nenhum de onde não pudesse controlá-lo. Adriano dirigia em silêncio, o cérebro funcionando em velocidade máxima. Precisava pensar nos próximos passos com cuidado. O pai estava em formiga, estava doente, mas lúcido. O derrame tinha afetado a mobilidade, não a mente. Era um homem que ainda reconhecia cada detalhe de tudo que havia construído. Adriano tinha 4 irmãos. 2 deles trabalhavam na empresa. Os outros 2 estavam fora do negócio, mas dentro da família. E qualquer coisa que abalasse a reputação do pai, abalava todos eles. Havia também a questão legal. Dependendo do que o caderno de Raimundo pudesse provar, havia implicações para a empresa, para o pai, para o legado inteiro. Mas por baixo de tudo isso, havia uma coisa mais simples. Um homem tinha ido falar com seu pai porque havia descoberto algo errado. E 2 dias depois, estava morto. E a viúva desse homem tinha caminhado descalça numa estrada de cascalho porque não tinha mais nada. Adriano não conseguia fazer como se não soubesse disso. Vou falar com meu pai, ele disse de repente. Estela olhou para ele. Você tem certeza? Não, mas vou assim mesmo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Quero estar lá, ela disse. Não acho que seja uma boa ideia. Não importa se é boa ideia. Quero estar lá. Adriano olhou para ela de canto de olho. Aquela mulher não era o que ele esperava quando parou na estrada aquela noite. Esperava fragilidade. E havia fragilidade, sim. Havia cansaço e dor, e todos os resíduos de uma vida que não foi fácil. Mas havia também essa outra coisa, essa teimosia tranquila, essa firmeza que não gritava, mas não cedia. Tudo bem, ele disse. Você vem. Formiga ficava a 1h30 de Bambuí. Chegaram no fim da tarde, quando o sol do interior começava a perder força e as sombras das árvores do cerrado se alongavam pelo chão vermelho. A chácara do pai ficava a 8 quilômetros do centro da cidade. Uma propriedade de tamanho médio, com uma casa grande, bem cuidada, cercada de mangueiras velhas que Adriano conhecia desde criança. O pai havia se mudado para lá depois que aposentou da empresa, 6 anos atrás. Adriano ligou para o porteiro antes de entrar. Não ligou para o pai. Sabia que se ligasse ia receber algum obstáculo. O pai tinha aquele jeito de controlar as situações antes que elas chegassem até ele. Era mais fácil aparecer. Vou entrar sozinho primeiro, ele disse para Estela quando estacionou no pátio. Preciso preparar o terreno. Você fica aqui e quando eu chamar você entra. Ela olhou para ele. Você está me escondendo como se eu fosse um segredo. Estou tentando não dar um choque no coração de um homem de 72 anos sem aviso. Ele fez uma pausa. Deixa eu fazer isso do meu jeito. Ela assentiu, relutante.
Geraldo Salvatierra estava na varanda quando Adriano chegou. Era um homem que havia sido imponente, alto, largo, com aquela presença que preenchia qualquer cômodo. O derrame havia mudado isso. O lado esquerdo do rosto tinha uma queda sutil. A mão esquerda descansava no braço da cadeira com um ângulo que denunciava a mobilidade reduzida. E ele caminhava com um andador que claramente odiava. Mas os olhos eram os mesmos, escuros, atentos, calculistas. Adriano, ele disse com a voz que o derrame havia tornado um pouco mais arrastada, mas não menos firme. Não avisou que vinha. Vim sem avisar, disse Adriano, sentando na cadeira ao lado. Queria falar com você sobre uma coisa. Sua reunião de formiga. Não foi essa a reunião que tive hoje. O pai o observou. Está diferente, disse o velho. O que aconteceu? Adriano tinha ensaiado como iria começar. Tinha pensado em 1000 abordagens diferentes durante a viagem, mas ali, olhando para o pai, percebeu que não existia abordagem suave para o que ia dizer. Raimundo Barros, disse ele. O nome caiu no silêncio da varanda como uma pedra num poço fundo. O rosto do pai não mudou. Isso por si só já era uma resposta. Um homem que não sabe de quem você está falando, pergunta quem é. Um homem que sabe e não tem o que esconder, faz uma expressão de memória. Um homem que sabe e tem algo a esconder, fica exatamente como o pai ficou. Imóvel, controlado, com os olhos levemente mais estreitos. Por que está falando nesse nome? Disse o pai finalmente. Porque encontrei a viúva dele. Uma pausa. Onde? Numa estrada. Ela estava perdida. Parei para ajudar. Adriano olhou para o pai. Ela não sabia quem eu era quando entrou no carro. Me contou a história dela. A história do marido. O pai ficou em silêncio. Meu pai, disse Adriano, e a voz saiu mais baixa. Eu preciso que você me diga o que aconteceu de verdade. Aconteceu um acidente, disse o pai. Não foi acidente, Adriano. Não foi acidente, pai. Ele se inclinou levemente para frente. Raimundo foi falar com você 2 dias antes de morrer. Ele havia descoberto o esquema do Newton, você sabia. E 2 dias depois, ele estava morto. O velho ficou olhando para o filho, por um longo tempo. E então, finalmente, desviou o olhar para o jardim. Você não sabe o que está falando, disse ele. Sei, e tenho um caderno que comprova. O pai virou de volta para ele com uma rapidez que contradisse a fragilidade. Que caderno? Raimundo anotava tudo. Datas, placas, nomes. A reunião com você, pai. Está lá. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de um homem que ficou toda a vida no controle das situações e que agora via algo escorrendo entre os dedos sem conseguir segurar. Onde está esse caderno? Perguntou o pai. Está a salvo, disse Adriano. E não é isso que importa. O que importa é que eu preciso saber a verdade. Por mim, pai. Não pela polícia, não pela empresa, não pela Estela. Por mim. Porque passei a vida inteira construindo em cima de um alicerce que não sei se é sólido ou se tem sangue embaixo. O velho ficou quieto por muito tempo. A tarde caía lá fora. Um pássaro cantou em alguma mangueira distante. Eu não mandei matar ninguém, disse o pai finalmente. A voz havia perdido a armadura. Estava baixa, quase rouca. Você me ouviu? Não mandei, mas sabia o que ia acontecer. Silêncio. Pai, não sabia, disse o velho. Não da forma que você está sugerindo. Uma pausa longa. Eu falei com Newton. Disse que o Raimundo havia descoberto. Disse que precisava ser resolvido. Ele fechou os olhos. Resolvi da forma errada. Pensei que Newton ia conversar com ele, oferecer alguma coisa, resolver de forma amigável. Não pensei que... Ele parou. Não terminou. Newton foi além do que você pediu, disse Adriano. O pai não respondeu, mas não negou. Você sabia depois, disse Adriano. Não era pergunta. Suspeitei, disse o pai, a palavra custando a sair. Não quis saber os detalhes. Queria que fosse acidente. Precisava que fosse acidente. Uma pausa. Fiz o que precisava ser feito para proteger a família. Protegeu a empresa,
disse Adriano, e havia frieza naquilo. Não é a mesma coisa. O pai olhou para o filho. Você não entende o que estava em jogo. Entendo perfeitamente. Um homem sabia de coisas que podiam derrubar a empresa. E alguém garantiu que ele não pudesse contar. Adriano se levantou. O que não entendo é como você dormiu por 24 anos sabendo disso. Você acha que foi fácil? Disse o pai. E pela primeira vez havia algo na voz que não era controle. Era dor. Uma dor antiga, encrostada, do tipo que se endurece quando não é tratada. Acha que passei esses anos sem pensar naquilo? Sem... Ele parou, respirou. Fiz muitas coisas erradas, Adriano. Sei disso. Mas não sou o monstro que você está tentando fazer de mim agora. Não estou fazendo de você um monstro, pai. Estou olhando para você de verdade pela primeira vez. Silêncio. Há uma mulher no carro lá fora, disse Adriano depois de um tempo. A viúva de Raimundo. Ela quer ouvir de você o que aconteceu, não para te processar, não para te destruir. Ela só quer saber a verdade. O pai fechou os olhos. Adriano. Você vai falar com ela, disse Adriano. Não estou pedindo, estou dizendo, porque é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. O pai ficou quieto por um longo tempo. Depois, com um cansaço que era mais do que físico, traz ela. Estela entrou na varanda com a bolsa no ombro e o caderno preto na mão. Ela e Geraldo Salvatierra ficaram se olhando por um momento que pareceu mais longo do que era. O velho a reconheceu. Adriano viu isso nos olhos do pai. Aquele reconhecimento que é ao mesmo tempo memória e culpa. Estela ficou de pé. Não sentou. Geraldo Salvatierra, ela disse. Estela, disse o velho. E havia peso naquele nome da forma que ele pronunciou. O peso de alguém que disse esse nome muitas vezes na própria cabeça, mas nunca em voz alta para ninguém. Quero saber o que aconteceu com meu marido, ela disse. Sem rodeio, sem cerimônia, simplesmente isso. O pai olhou para ela por um longo tempo e então começou a falar. Demorou mais de 1 hora. O pai contou tudo. Não de uma vez, não de forma fluida, mas aos pedaços, com pausas longas e algumas hesitações que Adriano não soube dizer se eram culpa genuína ou só velhice. O esquema com Newton havia começado 6 anos antes da morte de Raimundo, numa época em que a empresa estava com dificuldades financeiras. Newton havia apresentado a proposta. Usariam a frota para transportar eletrônicos que entravam sem nota pelo Paraguai. A empresa recebia uma porcentagem por caminhão. Os motoristas envolvidos recebiam um extra e mantinham a boca fechada. O pai aceitou. Depois, normalizou. Com o tempo, era apenas mais uma linha da operação. Quando Raimundo foi falar com ele, o pai percebeu o tamanho do problema. Não era só o risco legal, era que Raimundo era honesto demais para ser comprado e inteligente demais para ser enganado. O pai havia, como ele disse, pedido para Newton resolver. Newton tinha resolvido, com a morte de Raimundo, sem o pai ter sido consultado sobre o método. O pai disse que ficou em choque quando soube, que havia pensado em ir à polícia, em confessar, em fazer algo. Mas aí veio o medo, da cadeia, da destruição da família, dos filhos que dependiam do negócio. E o medo tinha ganado. Newton continuou trabalhando na empresa por mais 3 anos. Saiu por vontade própria. Morreu de ataque cardíaco 5 anos atrás. Isso Adriano não sabia. Estela ouviu tudo em silêncio. Não chorou. Adriano a observava. Aquela mulher que havia caminhado descalça por horas, estava agora sentada num jardim, ouvindo o patrão do marido morto confessar que sabia, que deixou acontecer, que ficou quieto. E ela não chorava. Quando o pai terminou, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ele era um homem bom. O pai fechou os olhos. Era, ele disse. E foi a primeira vez que disse aquilo em voz alta desde que Raimundo morreu. Ele merecia continuar vivendo, ela disse. Merecia ver os filhos crescer, merecia envelhecer comigo. O pai não respondeu. E o Senhor tirou isso dele, ela disse. Não com a própria mão, mas tirou. Silêncio. Sei, disse o velho.
Estela se levantou. Ficou olhando para ele. Eu carrego isso há 24 anos, ela disse. A raiva, a dúvida, a falta de resposta. Criei 2 filhos sem pai. Assinei um papel para ficar quieta. Perdi tudo o que tinha construído com ele porque não conseguia ficar num lugar onde cada coisa me lembrava o que roubaram de mim. Uma pausa. E hoje ouvi do Senhor o que aconteceu. E sabe o que é estranho? Ela parou. Não me sinto melhor. O pai a olhou. Mas pelo menos agora eu sei, ela disse. E isso importa. Mesmo que não mude nada, importa saber. Ela pegou a bolsa e foi em direção ao portão. Adriano se levantou para acompanhá-la. O pai ficou na cadeira, velho e pesado, com o que havia carregado por décadas e que agora havia finalmente sido dito em voz alta. Saíram da chácara quando o sol já havia desaparecido completamente. O interior de Minas Gerais à noite tem um cheiro específico. Terra, capim e o ar que desceu da serra e esfriou. Adriano respirou fundo quando entrou no carro. Estela entrou do outro lado. Ficaram em silêncio por um tempo. Está bem? Ele perguntou finalmente. Não, ela disse, mas estou melhor do que ontem. Adriano ligou o carro. Para onde vamos? Ele disse. Me leva para a casa da minha irmã em Pyongyang, ela disse. É onde preciso estar agora. Tudo bem. Saíram. A estrada estava vazia àquela hora. E os faróis cortavam a escuridão do sertão com aquela luz que parecia pequena demais para a imensidão ao redor. Adriano pensou que foi exatamente assim, nessa mesma escuridão, que tudo havia começado 2 dias atrás. 2 dias que pareciam ter durado uma vida. O que você vai fazer? Ela perguntou, em algum ponto da estrada. Com o caderno? Com tudo, ele pensou. Newton está morto. Ele disse. O responsável direto está morto. Juridicamente pode ser que não chegue a nada. Vou consultar um advogado, um de fora, alguém que não tem relação com a família. Vou ser honesto sobre o que existe e o que não existe. E seu pai? Meu pai tem 72 anos e um derrame. Ele fez uma pausa. Não vou protegê-lo de alguma consequência legal se for o caso. Mas também não vou ser o filho que usa o estado de saúde do pai para destruir o que resta. Ele olhou para a estrada. O que vou fazer é garantir que você e seus filhos recebam o que é de direito, não como silêncio comprado, como reconhecimento. Ela ficou em silêncio. Não preciso de caridade, ela disse. Não é caridade. Ele foi direto. É uma dívida da minha família para com você. Dívida por 24 anos de silêncio, por um processo que sumiu, por um papel que você assinou num momento de desespero, sem saber que tinha o direito de não assinar. Estela ficou olhando para a estrada à frente. Meus filhos, ela disse baixinho. O mais velho tem 26 anos, a mais nova tem 22. Cresceram sem pai. Uma pausa. Não tem dinheiro que resolve isso. Não tem, ele concordou, mas tem dignidade que pode ser restaurada. E tem uma história que pode ser contada para eles do jeito certo. Não mais como acidente, como o que realmente foi. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Você poderia ter me deixado na estrada. Poderia ter me deixado no hotel e sumido. Poderia ter ouvido o que o seu pai disse e decidido que era passado e acabou. Podia, disse ele. Então por que não fez? Ele demorou para responder. Porque parece que passei a vida inteira acelerando, ele disse finalmente. Sempre em frente, sempre sem olhar para o que ficou para trás. E um dia você para numa estrada e tem uma mulher descalça no meio do nada e alguma coisa em você diz que se passar dessa vez, você nunca mais vai conseguir olhar para si mesmo com clareza. Uma pausa. Não é heroísmo. É só que tem um ponto em que você não consegue mais viver com o peso do que não fez. Estela ficou em silêncio. Depois, muito baixinho, Raimundo dizia uma coisa. Dizia que a consciência é o único jacaré que não tem dono, que não adianta tentar domar porque ela sempre volta. Adriano ficou com aquilo. Ele era sábio mesmo, disse ele. Era. Chegaram em Pyongyang perto das 10 da noite.
A irmã de Estela era uma mulher menor, com o rosto parecido, mas mais suave, que os esperava na porta com uma expressão que misturava preocupação e alívio. Abraçou Estela por um tempo longo, sem perguntar nada. O tipo de abraço de quem sabe que as perguntas podem esperar. Adriano ficou do lado de fora. Quando Estela se soltou do abraço, ela veio até ele. "Obrigada", ela disse. "Não tem que agradecer." "Tem." Ela estendeu a mão. "Sei que a gente vem de lados que não eram para se cruzar. E sei que o que seu pai fez não some porque você me ajudou. Mas eu reconheço quando alguém tenta fazer a coisa certa." Ele apertou a mão dela. "Vou entrar em contato", disse ele. "Assim que falar com o advogado, te ligo. Você tem número de telefone agora? Minha irmã me dá um chip amanhã de manhã." "Tudo bem." Ela ia se virar quando ele falou. "Estela." Ela parou. "Raimundo fez a coisa certa", ele disse, "quando foi falar com meu pai, mesmo que tenha custado tudo. Ele foi o único que fez a coisa certa nessa história inteira." Ela o olhou por um momento, e então, pela primeira vez desde que ele a tinha encontrado na estrada, ela sorriu. Não era um sorriso grande, não era de alegria, não era de alívio total. Era o sorriso de alguém que ouviu uma verdade que esperava ouvir há muito tempo e que finalmente encontrou o caminho para o lugar certo na sua cabeça. "Eu sei", ela disse. "Sempre soube." E foi para dentro. Adriano ficou no carro por um tempo antes de partir. Olhou para a fachada da casa da irmã de Estela. A luz acesa na janela, as sombras se movendo do lado de dentro. A vida recomeçando de algum jeito imperfeito e incompleto, como toda vida recomeça. Pensou no pai, pensou em Raimundo, pensou nas 24 anos de silêncio que haviam moldado a empresa, a família, ele mesmo. Um silêncio que era conforto e cumplicidade ao mesmo tempo. O silêncio de quem não pergunta porque não quer ouvir a resposta. Não sabia o que ia acontecer daqui para frente. Sabia que o advogado ia dizer que o caso era complicado. Sabia que os irmãos iam resistir. Sabia que o pai ia tentar encontrar uma forma de conter o dano. Sabia que não havia desfecho limpo, não havia forma de reparar em totalidade uma perda como a de Raimundo Barros. Mas havia o que era possível fazer. E ele ia fazer. Ligou o carro. Saiu de Piumhi em direção à Formiga, pela mesma estrada que havia percorrido 2 dias atrás, em sentido contrário, quando era um homem diferente, ou talvez o mesmo homem que ainda não tinha olhado para si mesmo com honestidade suficiente. A estrada de terra, agora familiar, se desenrolava à frente. O cerrado ao redor, o silêncio imenso do interior, e Adriano Salvatierra, que nunca parava para ninguém, seguia em frente, só que desta vez carregando o peso de tudo que havia parado para ver. Nos meses seguintes, Adriano contratou um advogado independente de Belo Horizonte para revisar o caso de Raimundo Barros. O processo original havia de fato sido arquivado com irregularidades. Mesmo com Newton morto e o prazo prescricional civil esgotado, o advogado identificou a possibilidade de uma ação de reconhecimento de responsabilidade. Geraldo Salvatierra, confrontado com os documentos e com a orientação do filho, concordou em participar de um processo de reparação extrajudicial. Estela Barros recebeu um valor que não apagou 24 anos de dor, mas que lhe permitiu recomeçar com dignidade. Comprou uma casa em Piumhi, perto da irmã. Voltou a trabalhar como costureira, que era o ofício que tinha antes de casar. Os filhos de Raimundo finalmente souberam de verdade o que havia acontecido com o pai. Adriano Salvatierra reestruturou a diretoria da empresa. A divisão que havia operado o esquema com Newton foi auditada e encerrada. Não foi um processo silencioso. Ele e Estela se falavam esporadicamente, não como amigos, não como inimigos, mas como duas pessoas que compartilharam algo que não tem nome fácil. Uma verdade que custou caro para ser dita e que nenhum dos dois podia mais fingir desconhecer. Numa tarde de sábado, meses depois, Adriano foi visitar o túmulo de Raimundo Barros no cemitério municipal de Formiga. Ficou lá por um tempo. Não disse nada.
Não havia nada a dizer que não fosse pequeno demais, mas ficou. E às vezes ficar é o único gesto que resta, e o mais honesto de todos. Fim. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade por ficar com a gente durante toda essa história. Essas narrativas são feitas com muito cuidado, pensando em cada detalhe para que você se sinta presente em cada momento, em cada decisão, em cada silêncio. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu o peso de cada escolha, a dor de Stella, a transformação de Adriano, deixa o seu like aqui. Isso nos diz que valeu a pena e nos dá forças para continuar criando. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Cada semana tem algo novo e a gente promete que cada narrativa vai ser única, porque você merece sempre uma história nova, não a mesma contada de outro jeito. Ativa o sininho de notificação também, porque sem ele, o YouTube muitas vezes não te avisa quando publicamos, e a gente não quer que você perca. E por último, o comentário mais esperado. De onde você está assistindo esse vídeo? Manda a sua cidade, seu estado, seu país. Você não imagina o quanto é emocionante para a gente ver de quantos lugares diferentes as pessoas chegam até essas histórias. Até a próxima história. Cuida bem de você.